né? Assim, eu queria saber um pouquinho do antes. Você sempre foi, desde o colégio, desde a faculdade, uma aluna aplicada ou você empurrava com a barriga? Você já era aquela pessoa responsável nos seus estudos ou você precisou criar a base para estudar para o concurso público? Você estudava para tirar nota boa ou você estudava só para passar? Isso, exatamente. Assim, eu estudava para tirar nota boa, mas eu estudava para tirar nota boa porque a minha mãe me obrigava a estudar para tirar nota boa. Uhum. A minha mãe, assim, os meus pais, né, mas a minha mãe principalmente, eles sempre... A minha mãe é professora, né? Então, eles sempre marcaram muito em cima. A minha irmã nunca precisou disso, porque ela sempre foi muito estudiosa. Eu não era. Principalmente, assim, eu gosto muito de matemática, né? Por isso que eu fiz atuário. Mas matemática, eu tinha mais facilidade. Mas ainda assim, eu não sentava para estudar por conta própria. Era sempre a minha mãe em cima de mim, né? Não vai sair porque tem prova. E aí ia ver se eu estava estudando, me perguntava, né? Eu tinha que estudar para ela me perguntar. Se eu não soubesse, ela brigava comigo. Então, assim, eu até estudava, assim, mas não que era uma coisa que eu gostasse, assim. E eu falo, gente, eu não gosto de estudar. É porque como agora eu gosto do que eu trabalho, é mais fácil e é natural que eu queira cada vez estudar e me pegar vendo sempre sobre aquele assunto. Mas quando você está estudando no colégio ou para concurso, você não estuda só o que você gosta, né? Então, assim, você precisa olhar o que você vai estudar e estudar. E eu nunca gostei de fazer isso. Porque, assim, eu te perguntei isso porque a gente sabe que o estudo no colégio e na faculdade, a gente normalmente faz aquele estudo de curto prazo. É o Usain Bolt, né? É aquele tiro que você... Amanhã tem prova, deixa eu dar uma estudada memória aqui. e você decora umas fórmulas lá, você faz a prova, depois no outro dia, não me pergunta nada que eu já esqueci tudo da prova, já fiz a prova. Só que concurso público não é assim. Não é assim. Concurso público, ele é de médio a longo prazo, um investimento de médio a longo prazo. Por isso que eu te perguntei se você já tinha uma base formada, porque talvez seja até mais fácil para você estudar se você era aquela pessoa vagal. Porque quem era... Por exemplo, eu era vagal. O Rogério também era vagalzão, né? Não, eu só estudava para não tomar coça. Tá? Entendeu? No meu caso era passar de ano, né? Se não passar de ano, ainda assim pegava umas recuperação de vez em quando. E a gente tem uma deficiência muito grande. Porque talvez o mais difícil é a gente ficar colocar a bunda na cadeira. E você dizendo aqui que você chorava de forma literal porque você não aguentava mais, eu fico pensando, você já era concursada. Você já era concursado e ganhava um salário legal. E você se cobrava. Você imagina a pessoa que ainda não passou e está agora estudando. Deve ser bem difícil, né? É muito difícil. A gente não pode até ser assim, né? Eu estava errada. Mas, assim, racionalmente a gente sabe, né? Só que eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, assim, a minha ansiedade ia a 1000 nesse período. E é por isso que eu ficava assim. E, de fato, o fato de eu realmente não ter sido uma pessoa que sempre gostei, né? Que ia por conta própria, que era minha mãe que me obrigava, mostra que era realmente um fardo para mim estudar, sabe? Mas eu acho que por mais difícil que seja, a gente precisa sim controlar o nosso psicológico. Até eu falei, era a prova da minha vida. Várias provas foram as provas da minha vida. Porque eu não sei, talvez para atuária ou por eu estar estudando há muito tempo, então, né, muita coisa ali no período pós-edital eu revisei, né, não tive que aprender do zero. Talvez isso tenha me dado uma certa tranquilidade nesse aspecto. Mas, assim, o mundo não vai acabar se você não passar. Por outro lado, assim, os concursos vão acabar. Os concursos não vão acabar, né? Sempre vai ter. E aí é de cada um. Eu acredito também que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E hoje, né, que assim, eu passei por todo o processo, hoje eu digo isso. Eu sei que quando a gente está no meio do processo, muitas vezes a gente não enxerga. Só depois que a gente vê e fala. Mas, assim, hoje que eu passei por tudo isso, eu percebo que, sim, eu tô onde eu tinha que estar. Eu não passei para a CGU, por exemplo, porque o melhor para mim, né? Não estou falando do órgão, nada do tipo, mas para mim o melhor era ter passado para o TCM. Por isso que a minha vaga ali no TCM estava guardada. Eu fiz por onde e eu consegui chegar nela. Então, assim, a gente tem que estar sempre tentando controlar a nossa ansiedade. É muito difícil, mas o nosso psicológico,
se preparar, inclusive, assim, financeiramente, porque estudar para concurso é muito caro. Eu acho o concurso, né, uma das formas mais democráticas, assim, uma das formas mais justas de você chegar onde você quer, sem muitos fatores externos, né? Com base em você, no seu esforço. Na sua competência. Né? Na sua competência. Claro que tem pessoas que têm mais tempo, tem pessoas que têm mais privilégios, né, nesse período de estudos, outras não. Mas faz parte, né? A vida é assim. Eu nunca pude não trabalhar nessa segunda vez para só ficar me dedicando ao estudo. Seria muito bom? Seria, mas eu não pude. Então, eu tinha que jogar lá com as cartas que eu tinha. Mas a gente tem que tentar controlar um pouco, porque se a gente também desandar no nosso psicológico, isso atrapalha. Até muitos concursos que eu fiz, talvez isso tenha atrapalhado. Eu não ter passado, não sei, né? Não posso dizer que foi isso. Sim. Mas poderia, se eu tivesse mais com a cabeça mais no lugar, poderia ter aproveitado muito mais o que eu estava estudando. Então, eu sei que é muito complicado, é muito difícil, principalmente, né, num momento de incerteza, mas a gente tem que tentar ver que não é o fim do mundo se a gente não for aprovado e ter sempre a consciência que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. E, assim, jogar com o que a gente puder, com o que a gente tiver, né? Cada um sabe da sua vida, dos seus problemas. E tem gente que pode ficar para sempre estudando até passar. Tem gente que tem prazo. Na primeira vez que eu estudei, eu tinha um prazo. Eu tinha que passar em 1 ano e meio, 2 anos. Senão, eu não poderia mais continuar naquele perfil que eu estava. Né? Poderia seguir, poderia, mas assim, eu ia ter que mudar, né, a minha estratégia. Ter bem menos tempo livre. Então, assim, você joga também com o que você tem, né? Fazer o quê? Aí você vê quais concursos você vai fazer, se você vai focar. Às vezes a pessoa não quer sair do estado, por exemplo. Ok. Mas, assim, você tem que ter consciência que se você não for sair do estado, você vai ter uma prova ali o leque pra é menor, você fazer. E pode ser que você faça tudo certo e não seja aprovado. Né? Não é também só você fazer garantia, tudo né? certo. Tem muita gente ali fazendo também. Então, assim, a gente tem que olhar as nossas opções, ver a melhor, né, pra gente seguir e tentar não deixar realmente esse psicológico, esse desespero bater, porque isso acaba atrapalhando mesmo, né? E tem que entrar nesse mundo, né, sabendo que é um projeto a médio e longo prazo. Se você passar no curto, ótimo. Mas, assim, dificilmente isso vai acontecer, principalmente hoje em dia. Né? Que as pessoas estão extremamente preparadas. Que os materiais são muito bons. Para atuar especificamente, até é mais difícil ter um material, né, específico. Mas, assim, é uma exceção. Né? Sim. De um modo geral, você já tem um material mais mastigado. Há 10, 15 anos, não era tão dessa forma. Né? Da outra vez que eu estudei, era completamente diferente. Você comprava vários livros. Né? Hoje, você com, às vezes, um ou outro material ali, você seguindo ali, você já tem assim, o caminho das pedras. É você realmente sentar e estudar. Tem planejamento, enfim. Então, isso faz com que isso ajuda o concurseiro, mas também faz com que mais pessoas estejam também tendo acesso àquilo e muito preparadas, né? Então, acaba sendo um projeto realmente de médio e longo prazo. Às vezes, não, mas a minha tia-avó falou que em 1800 ela foi lá e estudou pela apostila em 1 semana e passou. Não é mais assim. Então, não adianta entrar, é um projeto que você tem, né? Então, não adianta você entrar achando que vai ser rápido, porque você vai se frustrar.